nossas boas-vindas a todos vocês a mais um Diálogo Espírita. A parábola sobre o joio e o trigo, como todos sabemos, tem quase 2000 anos, visto que estamos em 2022, a partir do nascimento do seu autor, Jesus, mas ele a formulou quando já possuía pelo menos 30 anos de idade. Mas esse é apenas um detalhe. Modernamente, olhando pela ótica da doutrina espírita, que surgiu há pouco mais de um século e meio, podemos interpretar como uma separação dos bons e dos maus. Não um juízo final, porém, como um momento importante do planeta, após o qual, por aqui permanecerão reencarnando aqueles espíritos que demonstraram ou demonstrarem disposições morais melhores, devotando-se à prática do bem e da fraternidade. E os recalcitrantes serão expurgados para mundos inferiores, onde farão a posterior a sua reabilitação. Podemos pensar também sobre a necessidade de usarmos a inteligência e o bom senso para separar os ensinamentos bons daqueles equivocados, propalados por diversas correntes filosóficas e religiosas, pois nem todas oferecem princípios racionais e construtivos para os seres humanos. Podemos pensar nas nossas escolhas pessoais que fazemos no dia a dia, no que diz respeito ao nosso modo de viver. As amizades e companhias, os modismos, os hábitos sociais, a conduta diária, alimentação, divertimento, separar o que é bom daquilo que não é. E podemos finalmente, nós espíritas, mais particularmente, nos valer da parábola do trigo e do joio para nos vigiarmos em relação a algumas opções que podemos fazer, como por exemplo, escolha dos livros que nós vamos ler, e de modo geral, falei acima também, isso vale mais para nós ainda, sobre formas de divertimento, nos nossos costumes, o combate dos vícios e procurando cultivar as virtudes. Antes de passarmos ao nosso tema livre, eu queria registrar aqui um pedido de desculpas por alguns errinhos que nós cometemos no programa que foi ao ar no dia 30 de outubro. Na ocasião, nós dissemos que o número de vítimas do tsunami que atingiu a Ásia em 2001 foram 216. Na verdade, foram 216 mil aproximadamente. Também foi dito que o Titanic naufragou no Oceano Índico. Na verdade, o Titanic, que colidiu com um iceberg na noite de 15 de abril de 1912, tendo 1.523 vítimas, ele saiu da Inglaterra com destino a Nova York. E o naufrágio dele ocorreu no Atlântico Norte. Por fim, falamos também que o livro A Gênese, publicado no ano de 1865, e como estamos em 2022, teria já 256 anos de publicação. Claro que falhou a nossa matemática, são 156 e não 256. Agora sim, com vocês, o nosso tema livre, falando sobre a parábola do trigo e do joio. A transição planetária e a separação do trigo e do joio. É uma parábola de Jesus, coloquei na abertura alguma menção, e vamos resumir aqui para quem não lembra, ou não conhece. Então, conta-se que num cultivo de trigo, um vizinho mal intencionado, fez ocultamente, evidentemente, a sementeira do joio, que é uma erva, uma planta, um arbusto muito parecido com o trigo. E os servos deste agricultor, ao perceber aquele estado de coisas, perguntou se eles deveriam arrancar imediatamente, e ele respondeu que não, porque ao fazer isso poderia comprometer a própria plantação da semente boa, que era o trigo. Poderia acabar se confundindo, arrancando o que não devia, que era melhor esperar, deixar crescer e depois sim
quando tivesse maior, recolher, enfeixar e queimar. Pela lei romana, quem agia dessa maneira, geralmente eram inimigos, vizinhos invejosos, era considerado um crime, uma concorrência desleal quando alguém semeava joio no meio da plantação de trigo de alguém. Bom, aqui nós temos alguns tópicos que a gente quer apresentar, vou passar para a Rose. Primeiramente, Rose, em matéria geral, assim, para qualquer pessoa, né, espírita, não espírita, uma pessoa que visa, que gostaria de se colocar na condição de uma pessoa de bem, como é que ela, no seu dia a dia, nas várias áreas que ela atua, trabalho, em casa, na rua, né, com amizades, com os costumes, desde alimentação, aquela coisa toda, como é que ela faz essas escolhas? Nós estamos falando em termos de transição planetária, uma fase de mudanças. O que a gente vê hoje, né, é uma série de alterações de comportamentos, mas, na verdade, esse assunto é muito antigo. Em todas as épocas, nós tivemos as criaturas que pareciam mais voltadas para o bem, que demonstravam certo amadurecimento espiritual, e aquelas que ainda buscavam o bem para si mesmas, que é o mal, e que produziam um desequilíbrio social. O que nós podemos, né, pessoalmente, cultivar que nos mantenha em estado de equilíbrio, de harmonia, que nos traga gratificação pessoal e espiritualização à vida? Nós temos que buscar, acima de tudo, em primeiro lugar, trabalhar as fontes mentais. Nós estamos num oceano de pensamentos e vibrações e, pelos hábitos, pelos pensamentos que cultivamos, nos ligamos a milhares de mentes que pensam como nós. Se nós nos ligarmos aos valores correntes, aos entretenimentos, aos lazeres cultuados pelas multidões, não temos que estranhar porque a perturbação nos atinja, porque nos sintamos inquietos, porque caímos facilmente em estados de melancolia que levam à depressão. Nós estamos ligados às fontes ainda do mal, do primitivismo que predomina na Terra, quando nos entregamos aos entretenimentos, aos hábitos, aos pensamentos, às leituras, né, aos ambientes sociais menos dignos. Se nós queremos ter na nossa vida pessoal harmonia, gratificação, amor, plenitude, temos que nos ligar às fontes de pensamento superior que, em sua simplicidade total, nos indicam os caminhos do altruísmo, da espiritualização, do trabalho voluntário, do estudo constante para aprimoramento do nosso ambiente, da nossa sociedade, da nossa vida mental e espiritual, como fontes de harmonia. A ligação com Deus, ela se traduz não num programa de misticismo longínquo que nos leva ao isolamento social. Ela nos empurra para o convívio, mas para um convívio em que nós selecionemos as fontes, valorizemos o trabalho digno, fujamos da ociosidade disfarçada em lazer contínuo, às vezes menos digno até, e nos vinculemos às forças da alegria profunda que vem da paz da consciência, da escolha consciente dos valores morais, do trabalho com a família e da dignidade, da honra pessoal que devem ser exemplificadas no convívio familiar e que se traduzem também no nosso papel a desempenhar na sociedade, assumindo posturas que não são rígidas, mas que são firmes, de acordo com os postulados que já aceitamos como melhores para o nosso mundo, para nós mesmos, que gostaríamos de ver naqueles que nos cercam e, portanto, temos que exemplificar em nós mesmos. Humberto, vamos fazer aqui uma autocrítica, né? A gente está falando para um público de não espíritas e também de muitos espíritas. E nós temos, para a gente estar aqui com direito, com a liberdade de propor algumas coisas para os nossos telespectadores, público em geral, nós temos que fazer uma nossa autocrítica. Para o espírita, como é que no dia a dia, onde que a gente pode atuar e como atuar, né, para separar o joio do trigo, ficar com o trigo e relegar a segundo plano o joio? Então, Wilson, o espírita que já despertou a importância da doutrina ou algum conhecimento a respeito, é urgente e necessário que pratique a reforma íntima, que é a base do desenvolvimento espiritual pregado por Allan Kardec. Inicie fazendo sua reforma íntima.
eu vou separar o meu joio do meu trigo, o meu mau comportamento, os meus vícios, as minhas inclinações más, daquelas que são boas. Todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. A reforma íntima é essa separação do joio do trigo, dos meus pensamentos. Eu tenho pensamentos bons, mas tenho pensamentos maus. Eu tenho comportamentos bons e comportamentos maus. O espírita tem obrigação. Nós estamos, eu acho que aquém do que deveríamos estar hoje na reforma íntima, num contexto geral. Eu falo de todos nós espíritas, porque nós lemos, o espiritismo é completamente didático, é racional, e nós lemos, entendemos, discutimos e Só a prática. A prática, muita teoria, pouca prática. Onde é que está a prática? Que a gente tem que ver no dia a dia, no encontro com o colega de trabalho, ou quando vai pegar o ônibus, com o motorista do ônibus, né? Difícil, né? Aquele comportamento no dia a dia que os espíritas estão sendo hoje, de uma maneira geral, pela espiritualidade superior, convocados a tomarem conta desse conhecimento, tomarem o sal da terra, né? Ser o sal da terra e se movimentar em direção dessa transição que começa a ocorrer. E com detalhe, né? Contrariando um pouquinho a parábola, a gente não deveria nem deixar o joio crescer, né? Nesse caso, não. Cortar. Nesse caso, se bem que para a maioria já cresceu antes. Mas se a gente puder cortar logo de início, é melhor, né? É melhor, né? Rose, Eu espero que não. Rose, em relação eu citei lá na abertura sobre as religiões, as filosofias e ideologias diversas, principalmente no mundo muito crítico que nós estamos vivendo. A inversão de valores está muito grande, muito difícil das pessoas, inclusive, discernirem o que é certo e errado, porque há tanta informação desencontrada e argumentos, às vezes, tão fortes a favor e contra o certo e errado que acaba confundindo, né? É verdade. Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que nós estamos emergindo de uma época de excesso de puritanismo. Isso é inegável. Uma rigidez de comportamento em que determinados acontecimentos eram encarados como fora da aceitação possível no ambiente familiar ou social. Havia uma condenação, uma crucificação de pessoas que eram diferentes. Naturalmente, isso tem que acabar com a evolução da humanidade. Mas nós temos que lembrar também que nós estamos numa época de transição espiritual. O que isso significa, segundo os espíritos? Que de todas as regiões inferiores espirituais que cercam a Terra, reencarnam espíritos comprometidos ainda com o primitivismo, a revelarem a sua natural posição evolutiva ainda primitiva. E é necessário que esses espíritos, eles apareçam, que eles reencarnem, que eles façam barulho, que eles chamem as multidões, que eles chamem a atenção. Por quê? Porque os nossos valores têm que ser ponderados, têm que ser peneirados. E nós temos que assumir, não por imposição externa e por medo de uma condenação divina que não existe, mas nós temos que assumir por escolha própria a fraternidade, a pureza de costume sem puritanismo, o respeito à liberdade e à diferença individual, o respeito ao amor. E isso só é possível numa sociedade que aceita os diferentes, que aceita as diferenças com respeito, com dignidade, com honra, sem aplaudir a insensatez, sem aplaudir a agressividade, sem aplaudir a violência aos valores morais e familiares. E isso só é possível numa sociedade que adote Jesus na sua conduta, que adote a amorosidade para com todos, que não condene ninguém, mas escolha o melhor para si mesmo e para os seus. Isso faz parte da nossa época. A liberdade total, convite de todos os tipos, mas a possibilidade de análise racional e de aceitação amorosa dos valores espirituais que se coadunam com as nossas escolhas, para sermos nós aqueles que optam por um mundo de equilíbrio, por uma terra renovada em que a fraternidade vai imperar. E a gente lembra aqui, né, Rose, que em relação serve isso tanto para as correntes filosóficas como religiosas, a gente falando aqui mais em termos de religiões, sem querer ofender, sem tirar o valor, o mérito
daquilo que inclusive é uma cultura milenar, o próprio cristianismo, as religiões orientais, né, que tem um grande respeito, mas existe uma proliferação de muitas seitas e muita gente que não se entende, não há unidade de pensamento, né? A diversificação de pensamento ela é interessante, enriquece o debate, mas quando ela perde o senso de unidade, ela mais atrapalha do que ajuda. Então a gente tem visto, em todos nesses tipos de manifestação, parece que está havendo realmente a sementeira do joio para confundir a cabeça das pessoas. Então fica muito difícil, às vezes, discernir o que é certo e o que é errado, porque está havendo uma verdadeira lavagem cerebral de certas ideologias que não são próprias só do nosso país, mas que é quase em situação global e que tem comprometido toda essa base da sociedade. Então nós temos que estar atentos. A gente citaria aqui como exemplo, antes de voltar para o Humberto, o marxismo cultural. Então, procure-se, pesquise exatamente aonde que eles estão atacando. Vocês vão ver que eles estão procurando solapar toda a base da sociedade, que é uma coisa que já estava difícil de se construir. Nós chegamos até esse ponto civilizatório, no momento de passar por um momento, como ela falou, de transição planetária, de moralidade, de um mundo de regeneração, e que pode ter, não digo impedido esse caminhar, mas pode ser retardado bastante, com prejuízo para todos nós. E você falando em transição planetária, o que você poderia acrescentar mais de um modo geral para fechar isso aí? Então, eu gostaria até de pegar a informação que a Rose passou dos espíritos que precisam vir, fazer barulho, nascer. Condiz com o que Jesus disse do joio e do trigo. Deixe o joio crescer junto, porque é necessário, né? É necessário que cresçam, que apareçam, porque como que vai ser essa separação? Ela vai ser natural porque os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem. Então, cada vez mais, quanto mais joio houver no meio do trigo, mais o joio vai atrair o joio, o trigo vai atrair o trigo. Vamos dizer, a aura mais elevada, os pensamentos mais elevados, a moral um pouco mais elevada, vai se aglutinando, vai se separando num orbe de condições melhores. E os demais naturalmente vão a um orbe que faz parte da constelação de Jesus, onde eles vão ser mais próximos, vão ter uma frequência vibratória muito próxima e por isso vão ser atraídos a reencarnar lá. Isso sabemos, já vem acontecendo, não é de agora. Vem acontecendo já há algumas décadas, e a miúde na convivência humana no nosso planeta, isso já é um fato consumado. Não por castigo, mas para que evoluam rápido e sejamos toda uma sociedade fraternal. Isso. E a gente tem que prestar atenção também, porque não há retrogradação do espírito. A evolução é um processo contínuo. Porém, existe essas convulsões sociais, essas épocas de crise, essas idas e vindas, né? Essas oscilações. A gente lembra, só para fechar aqui, que a gente falou num programa sobre a expressão de Emmanuel, quando ele disse que a Terra está num momento como uma casa em reforma. Então há todas aquelas situações conflituosas e que às vezes dá a impressão que a gente está andando para trás, mas na verdade não. Faz parte, 2 passinhos para frente, 1 para trás, sobe, anda um pouquinho para frente, assim a gente vai melhorando. Mas depende de nós tudo isso aí. Ok, meus amigos? Então ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje. Segue os demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, trataremos de uma questão que nos foi encaminhada indagando se é possível ver aqueles que já faleceram, os desencarnados. E se isso é possível, como acontece? Gostaríamos de lembrar
que em outros programas anteriores foi falado sobre a questão do sono e dos sonhos, que é uma possibilidade diferente da questão, mas para esclarecer que todos nós podemos nos reencontrar com os nossos amores, com os nossos familiares que já desencarnaram por intermédio dos nossos sonos e sonhos. Agora, quanto a essa questão de ver a mediunidade do vidente e a clarividência, é uma faculdade. E para isso ficar bem esclarecido, trouxemos o que fala o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Então, aquele que tem essa faculdade, o médium vidente, ele pode estar no momento sentado, por exemplo, e de repente ele tem uma visão. Ele consegue ver um espírito desencarnado. E vai mais além dizendo que outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como os olhos abertos. E daí que essa faculdade é inerente àqueles que conseguem enxergar com os olhos materiais, quanto àqueles irmãos que nesta encarnação vêm com alguma dificuldade visual, ou dificuldade ou completamente cegos. Então eles conseguem ver o espírito desencarnado. Por isso que aqui esclarece que nós enxergamos, o médium vidente enxerga com os olhos da alma. E mais à frente, ele vem trazer para nós aqui um esclarecimento a respeito dessas aparições, que muitas vezes podem confundir aquela pessoa que tem uma visão esporádica. Quando ele diz que cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê amou ou conheceu e que o vem prevenir de que já não são deste mundo. Então é comum, né, pode acontecer de nós termos uma visão de um ente querido aparecer para nós, para nos prevenir de algo, nos dar um conselho, mas é uma situação específica. Isso não significa que aquela pessoa que viu o ser desencarnado possui a vidência ou clarividência. Portanto, queridos telespectadores e internautas, a vidência é uma faculdade onde o médium vem preparado, porque é necessário que o corpo material esteja devidamente preparado para que esta faculdade possa ser desenvolvida. Não basta querer ser um médium vidente e dizer que a partir desse momento vai trabalhar e estudar para desenvolver essa faculdade. É necessário que o nosso aparelho, o nosso corpo material também tenha essa disposição. Esperamos ter esclarecido. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.
Olá, amigos! Hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos estar conversando do capítulo 30 do livro Vida e Valores, do médium José Raul Teixeira, da editora da Federação Espírita do Paraná. O capítulo é o mesmo nome do livro, Vida e Valores. E ele inicia perguntando o que vem a ser valor. O que nós sabemos de valor? Lembrando que não existe absolutamente um valor, e sim o único valor que existe é o valor divino, o valor de Deus. E tudo mais que damos prioridade, que damos importância na nossa vida, tem um valor. E este valor vai nos acompanhar durante toda a nossa existência terrena e levaremos conosco para o plano espiritual. O que valorizamos? Cada um de nós fazemos a nossa lista, a nossa escala de valores. Para uns, a família, para outros, os bens materiais, e assim fazemos a nossa lista. A vida e valores estão sempre juntos, são vinculados e não se separam nunca. E nós devemos, então, ter muito cuidado de como fazemos a nossa lista, o que iremos colocar, porque às vezes nós valorizamos coisas, pessoas e objetos. E às vezes esse nível de valores a qual atribuímos fica muito acima do aceitável, causando perturbações, tanto para nós como para as pessoas que nós atribuímos para as coisas e para os objetos. Então, o nosso cuidado de como estamos construindo, o que levaremos de valores na nossa vida. Então, tem uma história assim, conta-se que uma pobre mulher caminhando pela floresta, carregando em seu colo o seu filho pequeno, eis que ela passa diante de uma caverna e escuta uma voz convidando-a a entrar, porque lá dentro havia um tesouro. E ela então, escutando aquilo, fica muito curiosa e adentra a essa caverna. E enquanto ela vai caminhando, a voz lhe diz que para ela não esquecer do principal, que quando a porta da caverna se fechasse, tudo ficaria lá dentro para sempre, que ela teria um tempo para isso. E ela então entra e quando ela se depara com aquele tesouro maravilhoso, ela coloca o seu filho no chão e começa ali apressadamente a recolher tudo que ela consegue. Ouros, joias, pedras preciosas. Eis então que ela escuta a voz novamente alertando-a que o tempo dela estava acabando. E ela então sai correndo e consegue atravessar a porta que se fecha. E ela então olha aliviada para aquele tesouro, sentindo uma grande alegria. E aí ela percebe que o seu filho tinha ficado dentro da caverna. E os nossos valores? Como estamos construindo, meus amigos? Um forte abraço a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.